Olá, amigo que acompanha o programa Sustentabilidade ao vivo todas as quartas-feiras aqui no ABC Repórter e através do nosso site. Hoje estamos trazendo o SOS Mata Atlântica, uma organização que cuida daquilo que restou da nossa Mata Atlântica. E para falar sobre esse tema tão importante, como isso pode impactar na sua empresa, nos seus negócios e na sua vida como cidadão, Carlos Abras, que vai falar um pouquinho dessa história de mais de 30 anos. Carlos. Grande prazer, Roberto. Obrigado. Grato pelo convite. Um grande abraço aí aos telespectadores e internautas que visitam e assistem o programa. Muito obrigado. Bom, primeiro uma passagem sobre o SOS, que tem 32 anos, né? Vai completar 32 anos de história. Por sinal, o nome eu acho demais, né? Já começa explicando a missão dele, SOS. Exatamente. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, a Fundação iniciou seus trabalhos em 1986. Na época, pouco se sabia o que era o bioma. Sim. Então, um dos grandes desafios daquele período era apresentar, por meio de pesquisas, por meio de mapeamento e uma série de iniciativas, à sociedade o que era o bioma Mata Atlântica. Uma fotografia. Não foi fácil. Tanto é que, após 3, 4 anos, né, do lançamento da organização, nós, por meio de pesquisas com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, identificamos o bioma, né, qual era a ocorrência dele lá em 1500, na época da colonização, até a época que os portugueses encontraram aqui. Exatamente. Então, hoje a gente tem a capacidade de monitorar o bioma ano a ano, entender quais são os avanços e retrocessos por cidade e por estado. Na época, então, foi identificado que o bioma está presente em 17 estados do Brasil, 3.429 municípios. São aproximadamente 72% da população brasileira que vive e depende dos serviços e ecossistemas desse bioma. E também, quando a gente fala de empresa, 70% do PIB brasileiro está dentro nesta desse região. Então, a gente hoje tem essa capacidade de monitoramento do bioma, entender, então, qual é o seu ponto, a sua fragilidade. E, para você ter uma ideia, um dado interessante, lá na época, em 1986, 87, o bioma, para se ter uma ideia, e brasileiro gosta de futebol, né, como você sabe, a cada minuto eram devastados 4 campos de futebol. Por minuto. Você tem uma ideia, cada campo de futebol tem aproximadamente 1 hectare, que são 10 mil metros quadrados. Hoje, depois de muita luta, né, com vários movimentos ambientalistas e sociais, por meio de advocs, criação de leis específicas, inclusive o bioma Mata Atlântica é o único bioma do Brasil que tem uma lei específica, que foi sancionada em 2006. Hoje a gente tem aí dos 17 estados, praticamente 7 estados com desmatamento zero. Isso é uma grande vitória. Que legal. Depois você passa esses estados que na edição Com a gente certeza. vai colocar quais são os estados que estão fazendo a lição de casa adequadamente. É isso. Tá? Mas é uma luta São Paulo está intensa. nesses 7? Está entre os 7. Puxa, que beleza. É uma boa notícia. Uma boa notícia. Beleza. E me diz uma coisa, é impressão minha ou... Porque nós temos o quê? 10% preservado Hoje, original? dos remanescentes, em comparação com a cobertura original, a gente tem 12,4%. 12%. Exatamente. Mas foi menos, né? Quer Depende dizer, muito dos estudos e das metodologias. Quando a gente avalia acima de 100 hectares o mapeamento via satélite, a gente tem aproximadamente 8%. Mas quando a gente, com o advento da tecnologia e da própria desenvolvimento da metodologia, hoje a gente tem uma amostra por cima de 3 hectares, que permite ter uma leitura de 12,4%. Tá legal, beleza, beleza. É, porque o número que eu vi aqui nesse livro da Mata Atlântica, Exploração dos Recursos Florestais, feita pelo SENAC, dava justamente o 7,9, o negócio até assim. 3, 4 anos a gente utilizava esse indicador. Tá legal, beleza. E assim, e nós temos então muito por crescer e por preservar. Exatamente. Né? É impressão minha, ou o fato de a Mata Atlântica não ter a visão internacional como tem a Amazônia, ela foi menos olhada e colocada em segundo plano em algum momento? Não necessariamente. Sua opinião pessoal, vai. O que aconteceu? Na época da colonização, qual que foi a porta de entrada no Brasil? Foi a Costa Atlântica. Sim. Então, para você ter uma ideia, dos 17 estados, 14 estão na costa litorânea do Brasil. Então, foi a porta de entrada e foi por onde a colonização se desenvolveu. Então, a gente teve o ciclo da cana-de-açúcar, da extração do pau-brasil, o ciclo do café no Vale do Paraíba, que praticamente dizimou aquela região.
E hoje a gente E mesmo do Amazônia, a borracha, ela acabava indo desaguando também E aí a gente teve o ciclo da industrialização e hoje o grande desafio para nós é conter a expansão urbana, né, que é o que a gente chama de pressão antrópica, que é um dos grandes desafios para manter aí o cinturão verde por meio das unidades de conservação, dos parques estaduais, federais e municipais. A gente pode dizer com clareza hoje, em termos científicos, de que a natureza faz parte do negócio, do business, né? Exatamente. E isso não está sendo enxergado pelas empresas. Isso. Aos poucos, a gente vem percebendo uma mudança de paradigma em relação a como a preservação e o investimento na natureza pode beneficiar na prosperidade das empresas, mas também de toda a sociedade como um todo. Se você observar, no Brasil, o movimento da responsabilidade social corporativa é muito recente. Se a gente perceber, o grande marco aí foi a partir de 95, 98, a partir da criação de alguns institutos específicos 92, que trabalhavam com esse tema. Então, a gente está falando de 20 anos. Sim. Né? E a gente vem percebendo que, ao longo desse período, as empresas vêm incorporando políticas de sustentabilidade, percebendo como que o capital natural pode beneficiar e agregar valor aos negócios, tanto Sim. que, de um tempo para cá, a gente vem muito trabalhando com empresas parceiras ou novas empresas que nos procuram, a questão do valor compartilhado. A gente tem que entender que a preservação beneficia a todos. É uma lógica do ganha-ganha. Então, quando uma empresa do setor de energia, por exemplo, investe em restauração florestal, ela está investindo em diversos serviços ecossistêmicos que beneficiam o negócio, mas a sociedade. Então, por exemplo, quando você trabalha com restauração, você está trabalhando na preservação de recursos hídricos, porque dentro da metodologia da Fundação, a gente sempre prioriza bacias e subbacias hidrográficas. Sim. E isso beneficia o negócio. Então, a empresa tem que entender, no caso de energia, que a água é o principal ativo. E como existe um vínculo direto entre restauração, preservação e conservação dos recursos hídricos, isso faz todo o sentido para o negócio. Ao mesmo tempo, ela está trabalhando para mitigação das mudanças climáticas, compensação de emissões de CO2, você está trabalhando pela melhoria da qualidade do ar, do solo, que beneficia a agricultura. Então, você tem uma série de fatores linkados entre conservação, economia e negócio. E pela mudança de comportamento dos prospects na região, que isso é um ativo que a gente não consegue contabilizar, né, Carlos? Exatamente. Quer dizer, com aquele cara que está cuidando de que a rua esteja mais bem varrida, ele não joga um papelzinho, porque, ou seja, toda a estrutura de Estado operacional começa a ter um impacto pela essa educação que o SOS acaba trazendo, né? Isso. O que é importante, isso que você traz é muito relevante. Você tem, obviamente, uma pressão do mercado, ou seja, por uma regulamentação, ou seja, porque alguns mercados europeus exigem, por exemplo, certificações, mas você tem um outro papel fundamental que é o da sociedade. Sim. Seja por meio do consumo, ou por meio hoje das mídias sociais, diferentemente do que era 20, 30 anos atrás. Hoje, se uma empresa não tem uma postura responsável, ou o que comunica não está de acordo com a sua prática... Isso é o mais comum, né? Então, que é a questão da reputação, né? Do valor de marca, o que a empresa e como ela quer ser percebida na sociedade. E a questão do meio ambiente, ela é intrínseca a isso, porque afeta o dia a dia das pessoas, afeta o dia a dia... Por exemplo, a questão de saúde, né? Quando a gente fala da questão de saneamento, 70% dos atendimentos hoje no SUS são decorrentes da questão da má qualidade da água. Da água, né? Então, mas por quanto tempo a gente previu empresas que não faziam a gestão dos resíduos e despejavam diretamente no ciclo. Hoje vem mudando isso, vem mudando. E a Fundação tem esse papel de trabalhar não só com a educação da sociedade, mas também auxiliar os parceiros, as empresas que nos procuram a evoluir no DNA, no desenvolvimento do DNA dentro da empresa, né? Na forma de comunicar, de desenvolver os seus produtos. Esse é o nosso papel. Eu queria deixar aqui, inclusive esclarecer tecnicamente o que o Carlos está falando com brilhantismo, que é o seguinte: nós apresentamos na semana passada, por exemplo, a Brasil Ozônio, né? Eu estava conversando com o pessoal da Brasil Ozônio, o que tem de cloro na água, porque ela foi buscada no volume morto, que estava totalmente contaminada, ou seja, a água hoje utilizada na indústria de refrigerantes, de alimento, tem que receber um processo adicional, isso chama custo, para que o produto esteja viável para o consumo. Exatamente. Né? O SOS Mata Atlântica ajuda a entender
essa dinâmica, né? Quer dizer, Exatamente. que aquilo não é custo, é investimento. Isso. Hoje, na questão hídrica, nossa principal batalha, vamos dizer assim, e envolve políticas públicas, é acabar com os rios de classe 4. Os rios de classe 4 são os rios mortos. É o rio que é permitido por lei você despejar sem nenhum tratamento qualquer tipo de resíduo. Que é um Isso absurdo. é um crime. Isso É uma atitude mais perversa, talvez, de uso da água. E quando a gente observa, por exemplo, a questão do acesso à água, da crise hídrica, muitas vezes você tem a água, mas você não tem água com boa qualidade, inclusive nem com tratamento é possível. Você sabe que eu vivi uma experiência interessante com relação a isso? Eu fui buscar uma pessoa que chegava do exterior, não vou citar o nome, para um evento, Certo. e eu peguei em Cumbica, né? E no meio da crise hídrica, né? E é um problema, tal, não sei o quê. Aí, pô, você termina a Dutra, você cai na Marginal Tietê. Ele falou, pô, mas tem um rio aqui. Né? Exato. Aí depois passou a Marginal Pinheiros. Aqui Pinheiros. tem outro, tá? Ele falou, qual é o problema de vocês? Eu falei, não temos. Isso. Nós temos um projeto que é o Observando os Rios, que é um projeto de monitoramento da qualidade das águas, em que nós monitoramos as águas, né, das principais bacias da Mata Atlântica desde 91. E nos últimos resultados que nós lançamos agora em março, né, na Semana Mundial que comemora o Dia da Água, inclusive Sim. no Fórum Mundial da Água. Vocês estiveram no fórum presentes, em Brasília? Pra você ter uma ideia, de 205 rios, né, que nós monitoramos, 27% estão com a qualidade ruim ou péssima. Isso é um grande desafio para nós, porque a gente precisa trabalhar com a educação 27 da sociedade. dos rios, quer dizer que a quantidade de água pode ser até acima maior. Exatamente. do fornecimento. Exatamente. E aí, voltando no caso das empresas, o que a gente vem trabalhando, e é uma questão de cultura. O que é importante hoje? Que o investimento social privado das empresas estejam relacionados diretamente a uma estratégia de negócio. E isso é um mindset, é uma troca, é uma mudança de mentalidade. Sei. Porque quando a empresa entende que o investimento na natureza está relacionado a essa estratégia de negócio, seja por meio da restauração, ou do monitoramento da qualidade das águas, ou por meio de uma questão de projetos envolvendo a conservação de ambientes marinhos e costeiros, ou de áreas protegidas, dos parques e florestas, quando há uma crise econômica, ela vai pensar 3 a 4 vezes antes de cortar o recurso. Sim. Então, para nós, enquanto organização não governamental, nós precisamos trabalhar essa cultura dentro das empresas. Né? Para que, quando houver uma crise, o meio ambiente não seja ali um dos primeiros da lista a ter o recurso Não precisa cortado. disso. Então, a empresa hoje ela tem que entender que o meio ambiente é um ativo. É um Sim. ativo da empresa, é um ativo da sociedade. É preciso conservar, como você falou, recuperar, restaurar. Bom, nossa primeira parte do programa já passou. Eu vou chamar nossos comerciais e depois, no retorno, você fala um pouquinho dos negócios que vocês impactaram e como as empresas tiveram ganhos nessa... Porque senão fica parecendo que a gente está aqui filosofando. Tá? O programa de sustentabilidade volta com Carlos Abras aqui pouquinho, falando do SOS Mata Atlântica e como a sua empresa pode se beneficiar. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, amigos. Voltamos com o programa Sustentabilidade com SOS Mata Atlântica. Carlos Abras, falando da importância nos negócios e como preservar é importante. Queria pedir para a técnica colocar no ar o slide do meu amigo Robson Miguel, que dia 11 de agosto estará na preservada Ribeirão Pires, onde a Mata Atlântica está sendo bem cuidada. Aí está o slide. Fazendo o show do lançamento do DVD. O Robson Miguel, que nasceu numa tribo indígena, é um dos colunistas do portal Sustentabilidade, falando através do programa Cultura Indígena, mostrando quanto os índios cooperam na preservação. Aí está o telefone para você adquirir o seu ingresso, que é uma ação
apoiada pelo portal Sustentabilidade. Anote aí o telefone e muito obrigado à técnica. Voltamos aqui com o Carlos, que vai falar um pouquinho mais sobre a relevância do SOS Mata Atlântica nos negócios de algumas empresas, e cite o nome mesmo, porque coisa boa é para se falar. Sim, perfeito. A fundação, quando ela é procurada pelas empresas, essas empresas têm diversas motivações. Então, tem empresas que têm um objetivo de negócio em preservar algum ativo, como a questão hídrica, a questão da água. Tem empresas que nos procuram porque tem um objetivo de marca, de desenvolvimento de campanhas, de fortalecer o seu relacionamento com os stakeholders, né, com seus clientes e consumidores. Novos mercados. Novos mercados. Mas a gente tem cases que são fantásticos. Um case que é emblemático para a nossa história é o caso da IP. Né? A IP, que é uma empresa de produtos de detergente. Do detergente, de higiene. Né? Lá em 2007, quando eles nos procuraram, eles tinham um objetivo de trabalhar, né, para a conservação, né, do bioma, né, por meio da restauração florestal. E desde então, são milhares de mudas plantadas. Hoje a gente tem 700 mil árvores plantadas com a IP. No total da fundação, com todos os projetos, são 40 milhões de mudas plantadas. Isso é equivalente à cidade de Recife ou à cidade de Paris, né, em área total. Então é um indicador bem significativo. E a IP, na época, quando começou com o seu projeto Florestas IP, ela configurou-se até porque o nome tem tudo a ver, né? Exatamente, no Top of Mind de sustentabilidade. É verdade. E desde então, ela não saiu. Tanto é que na última edição, né, de 2017, ela se configurou no Top of Mind geral, né, entre todos os segmentos. Isso é um exemplo de como o investimento na natureza agrega valor à marca, mas, claro, dentro de uma prática relevante, que é o caso deles, por meio da restauração florestal. A gente tem outros cases também que são emblemáticos, né, que envolve a questão dos recursos hídricos. Né? Nós temos nosso centro de experimentos florestais em Itu, em que a sociedade está convidada a conhecer. É um centro do SOS lá em Itu. Exatamente. É um centro onde a gente tem pesquisas, atividade de educação ambiental, onde funciona o nosso viveiro de produção de mudas. Então, é onde a gente tem parcerias com universidades para desenvolvimento de teses de mestrado, de doutorado. Novas uma série de atividades, tecnologias, né, que a gente, inclusive, compartilha, né, com outros movimentos, né, com outras iniciativas. E, na época, uma empresa de bebidas, né, nos procurou em 2008. E tu é Skincariol. Skincariol era o grupo da Skincariol. Da família Skincariol, certamente. E era uma fazenda de criação de gado, né, de 520 hectares aproximadamente. Então, nós tínhamos um grande desafio de restaurar aproximadamente 320 hectares. Foram 700 mil árvores plantadas. Desde então passou para o grupo Brasil Quirim, né? Hoje é da Heineken, né? Mas em 2013, 2014, alguns estudos revelaram que após, né, a restauração florestal daquela propriedade, a água subterrânea teve um acréscimo, né, uma elevação de 23% a 25%. O nível superficial aumentou em 5%, voltaram 2 nascentes, a qualidade da água melhorou. Então, para uma empresa, né, que tem o seu principal ativo, a água, o investimento da restauração fez todo sentido, porque lá na ponta isso impacta nos negócios, tanto para suprir a demanda de água, como também pela qualidade de água, que você evita ou reduz os custos, né, para tratamento. Então, o que esses dois cases apresentam? É que investir na natureza contribui para a prosperidade do negócio e da sociedade. E é isso que a gente tem buscado apresentar, né, aos nossos parceiros, aos nossos futuros parceiros, né, por meio da comunicação, por meio de campanhas e uma série de iniciativas. O que eu acho mais interessante, falando como cidadão agora, né, que a contribuição que o SOS traz é criar um grupo de voluntários que não estão lá dentro do SOS, né, que são pessoas que estão na rua e falam, pô, aquele cara jogou um papelzinho lá no chão e não sei o quê, né? E isso é um valor tão importante para uma nação que despreza a sua própria história, né? E eu acho que vocês ajudam muito nessa construção. Inclusive porque eu imagino que quando vocês emprestam um logo, emprestam entre aspas, né? Uma empresa se torna parceira utilizando o logo do SOS Mata Atlântica, vocês acabam com os picaretas de mercado que estão fazendo
uma vida verde, greenwashing, mas que aquilo por trás não existe. Você concorda que o mercado hoje está tendo um divisor claro? Empresas que estavam se valendo de um greenwashing, de uma lavagem verde para parecer bonitinho e agora eles estão caindo fora na propaganda? Como é que você enxerga isso? Como um todo, essa transição ela vem ocorrendo naturalmente pela própria percepção que a sociedade tem sobre a comunicação das empresas. E isso é decorrente de uma democracia da informação. Sim. Hoje, o consumidor, o indivíduo, ele tem acesso à informação. Então, ele consegue rapidamente saber o que é verdade e o que não é verdade. Sim. Seja por meio da visita aos websites, entre as organizações parceiras, ou por meio de denúncias de outros indivíduos que tiveram a relação... E vocês às vezes recebem esse tipo de reclamação, assim, não que vocês possam atuar... Não tanto, mas sim. esse também não acaba sendo muito o papel, né, da fiscalização da fundação. Mas existe, né? E a gente pretende, né, e a gente acredita que com o tempo isso vai ser diminuído e a postura das empresas vão ser cada vez mais responsáveis, Sim. não somente sobre o que pratica, mas também essencialmente sobre o que comunica. O que comunica. Me diz uma coisa, Carlos, quais são os objetivos do SOS para o próximo, por milênio agora aí? Nós recentemente fizemos uma revisão de missão. Hoje a nossa missão é inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica. A gente tem um universo gigante, né, de desafios e hoje nós atuamos no desenvolvimento e em propostas de políticas públicas, né, para a defesa desse patrimônio mundial. Né? Que só tem do Brasil. Exato. Né? E para isso hoje a gente entende que para conservação e recuperação da Mata Atlântica, na nossa atuação, 4 causas são fundamentais. Então a gente tem a restauração da floresta, a gente tem a questão da água, né, da proteção dos recursos hídricos, a defesa dos parques, né, das áreas protegidas, das unidades de conservação e, claro, por 14 estados estarem na costa brasileira, a proteção, né, dos ambientes marinhos e costeiros. E para cada iniciativa, para cada causa, a gente tem projetos e programas específicos, né, que é possível fazer parcerias com empresas de diversos segmentos, de diversos setores e diversos portes. O que é importante deixar também como mensagem, né, é que a Fundação é uma organização muito democrática. Então, ela, por mais que seja tradicional, que tenha 31 anos, né, que tenha uma história, né, relevante para a conservação do bioma, ela possibilita que toda empresa participe desse movimento e abrace essa causa da Mata Atlântica. E esse é o nosso grande desafio, trazer a sociedade para dentro dessa causa. Sim. Vocês estão vendo aqui agora no GC que eu vou colocar no ar, né, daqui a pouquinho, especialmente na edição, os dados do SOS Mata Atlântica, para que você possa contribuir. Então, como nós estamos chegando no final do nosso programa, e eu adorei fazê-lo, quero te agradecer de antemão, fala um pouquinho como que as pessoas podem contribuir, aquilo que o cidadão pode, como participar do SOS Mata Atlântica. Sim. O cidadão ele pode participar nos acompanhando nas redes sociais, então a Fundação está presente em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, então é possível nos acompanhar, né, ser informado sobre as nossas iniciativas, programas, resultados, né, a transparência, né, sobre o que nós fazemos, que é fundamental, a transparência faz parte das nossas atividades. Sim. Obviamente, o indivíduo ele tem a possibilidade de fazer a doação, de contribuir mensalmente, pontualmente, em uma ou mais causas, ou na causa total da Mata Atlântica que nós defendemos. E, no caso das empresas, nos procurar para entendermos juntos qual é o melhor programa, qual que é o melhor projeto, como que uma relação e uma parceria com a Fundação pode contribuir não somente com a nossa missão, né, com o bioma, mas também com a estratégia da empresa, né, seja de negócios, de comunicação, de relacionamento com as suas partes interessadas. Então, esses são os meios, né? Acredito que vai estar os nossos contatos. Sim. Então, é possível entrar em contato. Ou seja, o negócio tem que ser bom para os dois lados, né, Carlos? Para Sempre quem está apoiando. Exato. Tá. Né? A Fundação ela não recebe recurso governamental. Né? A gente atua em parceria. O governo é importante para nos fiscalizar, né? Para
nos Eu acho monitorar. legal isso, porque assim você tem a, Exato. você tem a isonomia de poder chegar lá e falar o seguinte... ter o eu não nosso tô- posicionamento, Tem o né? meu Que é posicionamento é fundamental. esse, e isso é muito bacana, tá? Isso. Eu estou muito contente que vocês tenham vindo até aqui nos nossos estúdios. Eu coloco o Portal Sustentabilidade à sua disposição. Envie-nos tudo aquilo que vocês estão fazendo. Nós vamos ter o imenso prazer de publicar, de divulgar, de trazer todas as iniciativas, porque vocês fazem... É quase que, eu diria, um estado paralelo, né? Vocês, hoje em dia, o SOS Mata Atlântica, ou WWF, outras organizações, elas são um estado dentro do estado, né? Exato. Cria-se um departamento de fiscalização Isso. que é fundamental para isso. E que não é fácil. Então, a gente tem uma iniciativa, por exemplo, que chama, até convido os internautas e os telespectadores a visitarem, que é um site que chama www.aquitemata.org.br. Nessa plataforma, o cidadão consegue ver quais são os remanescentes nas cidades do bioma Mata Atlântica. Para você ter uma ideia, em São Caetano do Sul, a gente tem apenas 1% de remanescentes, são menos de 3 hectares. 1%. Exatamente. É muito pouco. Carlos, o programa é seu, cara. É nosso. Você avisa quando você quer voltar, fala, olha, tem uma Perfeito. novidade aí, você está com o meu cartão, é só ligar, tá Combinado. bom? Muito obrigado, um abraço a todos, um abraço para o abraço. Luiz pela indicação. E a gente encerra aqui mais uma edição do programa Sustentabilidade, aqui direto do ABC Repórter, falando de vida, SOS Mata Atlântica.